Olá, tudo bem? Sou o Capitão Wander. Nós vamos estar dando continuidade na norma técnica número 42, sobre autuação, sobre procedimento administrativo. E agora a gente vai tratar da parte recursal, está falando sobre os recursos. E recurso é um instrumento para pedir a mudança de uma decisão de mesma instância ou de instância superior. É o ato pelo qual a parte demonstra seu inconformismo. O autuado ele não está convicto de que ele praticou uma infração à Lei 15.802 de 2006. Então, o comandante da unidade deu uma decisão e ele está inconformado com ela. Então, vamos tratar aqui das principais regras do recurso. Então, o autuado ele poderá recorrer por escrito, no prazo de 5 dias, sobre a decisão proferida. O recurso deverá ser encaminhado diretamente ao comandante da área onde se registrou a infração. Curioso que esse primeiro recurso ele vai para a mesma autoridade. Então, imagina, o encarregado ele encaminhou o relatório para o comandante da unidade, o comandante da unidade ele decidiu, o autuado ficou inconformado e na legislação está previsto que o recurso do autuado ele vai para o próprio comandante da unidade, ou seja, um juízo de retratação. Então, o autuado vai formular novas alegações, vai encaminhar a autoridade que proferiu a decisão para que ele se retrate da sua decisão. Ele, com essas novas alegações do autuado, o comandante da unidade, ele decida de modo diverso do que ele decidiu. Se num primeiro momento ele decidiu que o autuado cometeu a infração, nesse juízo de retratação, há a possibilidade dele se retratar e dizer, não, ele não cometeu essas infrações. Esse comandante da unidade, quando ele recebe esse recurso, ele tem 10 dias para analisar o recurso apresentado pelo autuado e emitir novo termo de decisão. Então, quando ele analisa esse recurso do autuado, ele tem 10 dias para analisar. E depois que ele analisar, que ele fizer esse novo termo de decisão, ele vai notificar o autuado dessa nova decisão dele. Se essa nova decisão dele for por retratar a decisão dele anterior, dizer que o autuado não cometeu as infrações, então o comandante da unidade vai designar por meio de despacho um novo vistoriador para realizar a nova inspeção, mas levando em consideração que ele não infringiu nenhum artigo ali da Lei 15.802. Agora, se ele confirmar, se nesse juízo de retratação ele confirmar que realmente o autuado ele cometeu as infrações, o autuado ele pode recorrer para o Conselho Técnico Deliberativo. Então, foi feito o juízo de retratação. E nesse juízo de retratação, se confirmou as irregularidades, o autuado ele tem uma instância superior. No momento anterior, era a mesma instância, através do juízo de retratação. Agora, ele eleva para uma instância superior, que é o Conselho Técnico Deliberativo. E o Conselho Técnico Deliberativo, ele pode confirmar as irregularidades ou não. O interessante é que essa é a última instância. Então, desta decisão aqui, não cabe mais recurso na seara administrativa. Então, após a decisão, o Conselho Técnico Deliberativo encaminhará o PA novamente ao comandante da UBM, que proferiu a primeira decisão, para notificação do interessado, onde vai ter a publicação da decisão final e a aplicação da sanção ou não, dependendo da decisão. Então, em caso de comprovação das irregularidades apontadas, deverão ser aplicadas as sanções previstas lá no auto de infração.
que nós vimos lá no primeiro vídeo. E para cada irregularidade comprovada no procedimento administrativo, que podem ser várias, deverá ser aplicada a sanção correspondente prevista na Lei 15.802, de forma cumulativa, inclusive a sanção de multa. Então, se ele incorreu em várias irregularidades, elas vão ser sancionadas de forma cumulativa, inclusive a de multa. Quando da aplicação da sanção de multa prevista na lei, como é que vai ser feito esse cálculo? Qual vai ser o parâmetro? Vai ser a taxa de inspeção da edificação que foi autuada. Se for em condomínio, área comum. Ele tem 10 dias para fazer esse pagamento a contar da decisão final do procedimento administrativo. Esses recursos, eles vão ingressar na conta do Funebom, que é o Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros. E aí nós vamos passar para algumas regras gerais, algumas generalidades, que a gente tem que estar observando. Então, por exemplo, no caso de remoção, retenção ou apreensão de bens, esses bens, eles vão ser levados para ficar na posse de um depositário fiel. Ele que vai ficar cuidando desses bens. Então, o CBMGO, ele tem que cadastrar um local para fazer o depósito desses bens. Então, não tem como você ir na edificação, fazer a apreensão de algum bem, de algum produto perigoso, e não ter local para levar. Então, precisa haver esse cadastramento. E o PA, ele será confeccionado em momento posterior à ação. Então, você chegou no local, você fez ali a autuação, ali tinha alguma situação irregular que estava causando ali iminente risco ali. Então, esses procedimentos, eles são feitos de imediato e o procedimento se faz posteriormente. No caso de aplicações de sanções de embargo ou interdição, embargo, o próprio auto de infração, ele relaciona a obras e a interdição às edificações. Então, embargo, eu estou falando de obras, interdição, eu estou falando de empresas. Então, o que eu vou fazer? Quando eu vou embargar ou interditar, eu vou afixar na entrada principal da edificação esse documento aqui, interditado ou embargado. O historiador assina e o comandante também. Outra generalidade, isso aqui que dá legitimidade para as nossas ações proativas, é essa norma aqui, que a qualquer tempo, independentemente de solicitação, o CBMGO poderá realizar inspeções na edificação para a averiguação da regularidade. Então, a gente não precisa de solicitação para verificar a situação de uma edificação. A gente tem norma que permite a gente, proativamente, por conta própria, ir lá e fazer a vistoria. Nos casos em que poderá haver cassação do certificado de conformidade, credenciamento ou anulação de projetos técnicos, eu não posso fazer isso aqui de forma imediata. O projeto lá ele tem um problema. O certificado suspeita-se que ele é falso, ele tem algum problema. Então, eu não posso ir lá simplesmente cancelar aquele certificado. Vai ser aberto um procedimento administrativo para estar podendo fazer esse cancelamento ou essa anulação de projeto técnico. É diferente lá da remoção, da apreensão, eu não posso fazer imediatamente. Aqui eu tenho que fazer um procedimento administrativo antes. Lá na remoção, na retenção, eu faço o procedimento após.
o não pagamento das multas no prazo indicado sujeita o infrator a juros de mora e multas de mora. Então, isso aqui há a previsão legal do que vai ser aplicado com relação aos juros de mora e a multa de mora. Aí fala que fim do pagamento da multa, findo o prazo de pagamento da multa, se você não pagou a multa, a gente vai encaminhar esse procedimento para o comandante da unidade, o comandante da unidade vai encaminhar para a Secretaria da Fazenda para inscrição na dívida ativa do Estado. Que fala sobre a reincidência, as edificações que elas, as edificações que elas reiteram naquelas mesmas infrações. Então, se constatada a reincidência de uma irregularidade, ou seja, a pessoa respondeu um procedimento administrativo, ele findou, e ela comete a mesma irregularidade, então é obrigatório ali no local já instaurar, já instaurar o procedimento administrativo. Aqui alguns documentos, isso aqui é importantíssimo para a gente ter uma noção prática do que acontece. Então, aqui eu tenho uma portaria de instauração de um procedimento, fala o tenente-coronel fulano de tal, comandante do batalhão, nos usos de suas atribuições legais, resolve instaurar procedimento administrativo, estabelecer que o procedimento administrativo receba a numeração tal, quem vai dar essa numeração é o comando de atividades técnicas, vai designar um oficial para fazer esse procedimento, ele vai ter 30 dias, ele pode pedir prorrogação de prazo por mais 30, e a portaria entra em vigor na data de sua publicação. Essa aqui é a portaria de instauração. Então, eu tenho a portaria de instauração, depois eu tenho a notificação, onde eu vou notificar o autuado que ele vai responder esse procedimento. Depois eu tenho o auto de infração que nós vimos lá atrás, que é o próximo documento. E aqui eu tenho o relatório do encarregado, onde ele vai fazer a descrição das irregularidades. Aqui ele vai analisar o recurso apresentado, as argumentações do autuado e as diligências que o encarregado fez. E aqui ele vai fazer a parte conclusiva. Ó, ante o exposto, ou seja, ante a defesa e as diligências foram feitas, aí ele pode pedir o arquivamento ou a aplicação, vai sugerir, né, o arquivamento ou a aplicação de sanção. E aí todo esse procedimento, ele vai para o comandante da OBM. O comandante da OBM, ele emitiu o seu termo de decisão. Ele emitiu, aí ele pode concordar parcialmente ou integralmente, pode ser que ele discorde de alguns itens do auto de infração, ou ele concorde totalmente, ele vai emitir a decisão dele. Emitir a decisão dele, ele vai notificar o autuado, ó, a decisão é essa, você infringiu ou não infringiu. Vamos supor que no termo de decisão diz que ele infringiu. E aí vai caber ao autuado recorrer ou não. Se ele quiser ou não, é facultativo, ele recorrer ou não. Aí se ele recorrer, ele vai recorrer para a mesma autoridade, pelo comandante da UBM, que fez o termo de decisão. Aí o comandante da UBM, ele pode se retratar ou não. Ele pode dizer, não, você realmente cometeu a infração. Ou ele pode dizer, ó, você não cometeu a infração. Se ele disser que ele não cometeu a infração, ele vai fazer através de despacho, ele vai mandar um novo vistoriador no local e vai eximir ele daquelas irregularidades. Agora, se ele dizer que ele cometeu a infração, o autuado ele pode recorrer. Ele pode recorrer não mais em juízo de retratação para o próprio comandante da OBM, mas sim para o Conselho Técnico Deliberativo. E da decisão do Conselho Técnico Deliberativo não cabe mais recurso. Então, se em suma, a norma técnica número 42, ela regula esse procedimento administrativo, onde começa ali com uma simples vistoria, onde é dado um prazo para cumprimento das exigências. Esses prazos eles não são cumpridos, então a edificação ela é autuada,
o autuado ele é notificado, ele faz sua defesa, o encarregado ele elabora um relatório e passa para o comandante. O comandante vai decidir ou não se houve irregularidade. Se ele disser que houve irregularidade, confirmar essa irregularidade, encaminha para o Conselho Técnico Deliberativo e findamos aí a norma técnica 42. Quero agradecer a todos e é importante que todos leiam a Lei 15.802 e essa norma técnica 42 para poder colher aí maiores detalhes. Obrigado a todos.